celebrando a memória de São Barnabé apóstolo, como disse no início da Santa Missa, nós somos chamados a pedir a sua intercessão e também a nos espelhar em seu apostolado. É bem verdade que, do ponto de vista sacramental, os sucessores dos apóstolos são os senhores bispos, não é? No entanto, cada um de nós, pelo batismo, de certa forma, também somos chamados a participar do apostolado de Cristo. Na verdade, todos nós somos chamados a nos tornar discípulos missionários do Cristo vida, porque somos chamados a evangelizar de tal forma que as pessoas compreendam que o Cristo veio ao mundo para nos trazer vida plena, vida em abundância, vida eterna, onde a morte não tem voz e nem vez, não é? E como verdadeiros cristãos ou seguidores de Cristo, também devemos trabalhar pela vida de todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham dignidade. É sobre isso que a liturgia da palavra nos fala hoje, de um modo especial, referente a São Barnabé na primeira leitura, que é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. O autor São Lucas nos testemunha, afirmando que Barnabé foi escolhido pelo Espírito Santo, justamente porque ele tinha coisas boas que se aproximavam da sua vida, ele tinha qualidade na sua vida, não é? Porque era considerado como um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Então, celebrando a Eucaristia hoje, nós somos chamados a também olhar para a nossa própria vida, para nos tornarmos homens e mulheres bons, não é? Cheios do Espírito Santo, porque somos batizados, porque somos crismados, mas também pessoas cheias de fé. A virtude teologal da fé é essencial para alcançarmos a nossa salvação, ao passo que também é essencial para que possamos responder positivamente e de uma forma bastante generosa ao chamado da escolha do Espírito Santo com relação a cada um de nós, porque todos somos vocacionados, somos convocados e chamados por nosso Senhor Jesus Cristo, pela força do Divino Espírito Santo. Quem não tem fé não se submete à missionariedade da igreja, como São Barnabé se submeteu, inclusive na companhia de São Paulo apóstolo. Nós precisamos sempre alimentar a nossa fé para que possamos assumir a nossa missão de igreja, a nossa missão de seguidores de Cristo e nos permitir sermos enviados pelo Espírito Santo na missão, porque a missão é a essência da igreja. E nós não podemos nos esquecer disso. A missionariedade é característica própria da igreja. E como o Concílio Vaticano II nos define, né? Como povo de Deus enquanto igreja, ou seja, o povo de Deus é a igreja, então a nossa essência é a missionariedade, tanto quanto aconteceu também com São Barnabé. Ele foi tão ungido pelo Espírito Santo, que ao ser enviado para Antioquia, ele inspirou as pessoas de tal forma que pudessem olhar para ele e para os seus companheiros, inclusive Paulo, não é? Onde lá os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. O que é que significa ser cristão? Significa seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, aqueles que fazem a mesma coisa que nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que está escrito no Evangelho de hoje, escrito por Mateus. Lá está o envio que Jesus faz aos seus apóstolos. E este mesmo envio também é para nós em pleno século 21.
E lá fala sobre a missão messiânica, aquilo que é próprio de Jesus Cristo, para poder dar vida às pessoas, para poder libertar aqueles que estão cativos, curar os doentes e expulsar os demônios. Olha só, e foi o que Jesus fez. Promoveu a dignidade das pessoas daquela época, e nós precisamos fazer a mesma coisa. Mas tem um detalhe: Jesus nos adverte, nos chama a atenção, dizendo que nós não podemos de forma alguma exigir alguma coisa. Concordam comigo? Porque às vezes as pessoas até atendem ao chamado de se tornarem discípulos missionários de Cristo, mas têm as suas exigências, né? Mas têm as suas exigências. Quais são as suas exigências? Ouro, prata, dinheiro, salário, conforto. Quem disse que seguir Jesus Cristo é fácil? Nunca foi e não será. Como nosso Senhor Jesus Cristo também passou pela cruz, a cruz é sinal de todo cristão. Nós também devemos passar pela cruz. E para sermos verdadeiramente cristãos, devemos nos autorrenunciar e assumir a nossa própria cruz. Vocês sabem que antes da conversão de São Barnabé, vocês sabem o que é que ele fez? Vendeu tudo aquilo que possuía, inclusive seus campos, e deu o dinheiro aos apóstolos para ajudar os mais empobrecidos. Então, foi um autoesvaziamento, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e vocês temos esta mesma coragem? São Barnabé configurou de tal forma a sua vida, a vida de Cristo, que ele se esvaziou de tal forma que pudesse ajudar os mais empobrecidos e necessitados. E hoje a igreja se reveste de vermelho, quer dizer, ele derramou o seu sangue pela verdade anunciada no Evangelho e Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos coragem pela fé, através da ação do Espírito Santo, e sempre agirmos com bondade, porque São Barnabé era um homem bom, repleto do Espírito Santo e cheio de fé. Por fim, queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos os 9 anos de falecimento da dona Luísa Cardilo Monteiro de Barros, né? A Rede Vida lembra com carinho, saudade e esperança da dona Luísa, esperança na vida eterna com Cristo, porque ela foi a primeira benfeitora da TV Rede Vida, o canal da família, né? Ela foi esposa do fundador da Rede Vida, Monteiro Filho, foi a fortaleza aqui na terra para que o seu João pudesse fundar a primeira emissora de inspiração cristã católica no Brasil, que é a Rede Vida, o canal da família, não é? É mineira de Botelhos. Dona Luísa foi exemplo de discípula missionária do Cristo Vida, também de caminhada conjugal junto do seu João. Dona Luísa teve 2 filhos, o Monteiro Neto e o Luiz Antônio, que a gente conhece, não é verdade? E que hoje eles têm a responsabilidade de dirigir o canal da família, divulgando o Evangelho em nível nacional para todo o Brasil. É isso que Dona Luísa idealizou, né? E que isso acontece até hoje, né? E que ela conta com as nossas orações e vocês que estão aqui no Santuário da Vida também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.